vamos estudar nesse momento estudo prático das modalidades de citações, hein? Professor Júlio, quais são as situações permitidas no Código de Processo Civil? O réu ele tem que ser citado. Cuidado! Todo processo, o professor Júlio tem que ter citação. Não é verdade. Aprendemos errado na graduação. A graduação no Brasil é muito ruim. E não venha com carteirada, mas a minha faculdade é melhor, porque a minha é a tal M, a minha é a tal S. Não. É tudo ruim. Público e privado. O ensino de direito no Brasil, ele falhou. Morreu. É horrível. Ninguém aprende a ser advogado, ninguém aprende a passar em concurso público e muito menos advogar. E você passando na OAB, não pense isso, agora sou advogado. Não, você é portador de OAB, você vai ter que estudar para se tornar um advogado. Falo sério, puxo a orelha porque eu quero advocacia, uma advocacia melhor, de mais qualidade. Quem assiste concorda comigo é porque ama o que faz, tá bom? Vamos lá, olha só. Vamos estudar então as citações. No Brasil nós temos várias citações, né? Formas de citações. Em regra, a citação no processo civil, ela é por correio, em regra, tá? Eu posso usar as outras situações, mas eu tenho que pedir, solicitar, requerer. Quando eu falo da citação, ela tem a ver com o princípio constitucional, do contraditório e da ampla defesa. É isso mesmo, a citação tem a ver com princípios constitucionais, no plural mesmo, contraditório e ampla defesa. É direito do réu a apresentar a contestação, apresentar as respostas do réu. Quais são as respostas do réu? Contestação, então vamos lá, contestação, reconvenção, ok? Além da contestação, da reconvenção, desmembramento do polo ativo da ação, também reconhecimento jurídico do pedido e a revelia é considerada uma resposta do réu. Nós já até tratamos disso em aula. É um direito, então, do réu apresentar a resposta, desde que o processo seja litigioso. Nós já sabemos a resposta. Nem todo processo tem citação. Quando a jurisdição é voluntária, consensual, esquece a citação. Não existe a necessidade. Só existe a citação, o pedido de citação quando o processo é litigioso, contencioso. Ponto final para que possamos prosseguir. Quando o processo é litigioso, em regra tem que ter a citação, existem as espécies de citações. Então você que é advogado, a regra é correio, a primeira modalidade que vem é a correio, é a mais utilizada, via correio, realmente os serviços do correio. Essa citação é interessante, prevista no novo Código de Processo Civil, nos artigos 247, diferente do antigo Código, que era 222, tá? Que era tratada como exceção. Hoje é a regra, tá? Código de Processo Civil novo, citação via correio. Quando você achar interessante, você pode pedir a citação do oficial de justiça e tem que recolher a guia do oficial de justiça, né? Recolher, pagar. O oficial de justiça recebe sua remuneração, mas também a diligência de oficial de justiça. A citação por oficial de justiça será feita assim nas hipóteses expressamente previstas no Código, ou em lei especial também, tá, gente? Quando frustrada a citação por correio. Na verdade, seria uma segunda opção. A primeira citação deve ocorrer, em regra, via correio, e a segunda, quando não positiva, pode ser feita pedida pelo oficial de justiça. Em alguns casos eu já peço para o oficial de justiça porque ele acompanha, ele já pode fazer aí a penhora, alguns casos específicos que nós vamos estudar na nossa pós-graduação, tá? Mas em regra, o oficial de justiça, quando a citação é feita por ele, existe um mandado de citação. O mandado de citação que o oficial de justiça vai elaborar tem que cumprir os requisitos. Ele tem que incluir o nome do autor ou o nome do citado, o nome do autor e o nome do citado, na verdade, de forma cumulativa, e os seus respectivos domicílios ou residências. A finalidade da citação, com todas as especificações, observações constantes na petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sobre pena de nulidade também, tá? Então, sempre tem que fazer isso, tem que mencionar. Outro ponto específico, sempre, né? Senão ocorre a revelia. E pode também mencionar o prazo de embargos à execução. Aplicação de sanção para o caso de descumprimento de ordem, se houver. Também tem que mencionar a mediação, que é a audiência de conciliação e mediação, quando existente. O juiz, quando a citação já tem essa informação, ou a possibilidade. E sempre a assinatura do escrivão, do chefe da secretaria, e a declaração de que subscreve por ordem do juiz, tá? Então, sempre. Então, importante citação. Essa citação, ela tem que ser feita e tem que ser entregue à contrafé. Como a aula é atualizada, nós estamos falando aqui do novo Código de Processo Civil, normalmente é entregue o quê? Uma senha ou o número de processo para que a parte entre. A contrafé, muitos juízes, né, os cartórios já não utilizam mais. A contrafé era a cópia do processo. Então pode ser fornecida
sim o caminho, um link de acesso para que o réu tenha acesso para saber do que ele está sendo processado, tá? Então, ponto importante. Cuidado, hein, gente? Essa citação é muito importante, muito utilizada, então você tem que conhecer. Existe a citação por hora certa. A citação por hora certa não é uma espécie nova de citação, não é. A citação por hora certa é uma citação que deve ser feita, pedida pelo menos, quando ocorreu algumas tentativas do oficial de justiça e nós percebemos a omissão do réu. O réu está se ocultando, está se escondendo. Então, quando 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citado em seu domicílio ou sua residência, não encontrou, existe uma suspeita de ocultação, uma suspeita que está se escondendo, eu posso pedir a citação por hora certa. Então a citação por hora certa não é uma modalidade de citação. A citação por hora certa, na verdade, é um pedido para que o oficial de justiça vá lá e fale, amanhã eu volto aqui às 2 horas. Se ele tiver ou não tiver, ou ela, eu vou dar como citado. É para resolver o processo andar. Mecanismo importante, hein, gente? Existe ainda a citação feita para o próprio cartório, pelo chefe da secretaria e escrivão. Professor, isso não existe mais. Existe sim. O novo Código de Processo Civil, ele continua autorizando essa citação e ela acontece, ele é bacana. É o efeito surpresa. Fiz uma citação dessa recentemente. Eu não, né? Fizemos, né? Com o apoio do Poder Judiciário. Eu fiz uma ação de divórcio e tinha uma ação de pensão alimentícia, de alimentos. Na audiência de divórcio, foi marcada uma audiência antes da pandemia, eu falo recentemente, né? Contando com a pandemia, porque a pandemia já há quanto tempo nós vivemos isso, né, gente? Então eu falo recentemente, antes da pandemia. O que aconteceu no fato? Participando lá da audiência de conciliação, eu chamei, né, o cartorário, o chefe do cartório, para fazer a citação. Por quê? Porque eu sabia que o sujeito, através de informações das testemunhas, informações da autora da ação de divórcio, queria fugir da pensão. Então, o que aconteceu? Ele foi citado na audiência. Na audiência ele foi citado. O próprio escrivão foi lá. É muito bacana, é um efeito de surpresa, não dá para escapar. Poderia ser ele, poderia ser ela, tá? Então, citação feita pelo cartório. Isso acontece. Isso acontece também, às vezes o sujeito é curioso e ele fala, olha, eu vim aqui, ele vai no fórum, agora não em época de pandemia, mas ele vai no fórum, eu quero dar uma olhadinha num processo que tem no meu nome de divórcio. É direito da parte ter acesso, né? Só que hoje o processo é digital. Isso acontece mais com o processo físico. Mas talvez ele vai tirar alguma informação no fórum. Ele acha ainda que é físico, né? E vai receber informação que vai ter que acessar pela internet. Mas a partir do momento que ele chega lá e a pessoa verifica, né, o funcionário não, né, o servidor público verifica que existe um outro processo naquele cartório para ocorrer a citação, ele mesmo pode chamar o chefe da secretaria e vai ocorrer a citação. Ou seja, ele vai para olhar o processo e acaba sendo citado. Isso acontece, tá? Vamos lá, mais uma espécie de citação, a citação por edital. A citação por edital acontece quando ocorrem várias tentativas de localizar o réu, a ré, ele não é encontrado, então é usada essa citação fictícia na ação de escapião, na ação de divórcio, em muitas ações de direito de família, do devedor também, no cumprimento de sentença, em ação de execução, para que o processo ande, caminhe. Citação por edital é um jornal de grande circulação ou o próprio diário oficial de justiça que ninguém lê, tá? Então, um ponto importante também. Cuidado com a citação por meio eletrônico. Muita gente acha que é uma citação simples, que já é uma realidade. Não é bem assim. O Brasil é um pouquinho atrasado ainda. Sou muito a favor das audiências online, sou muito a favor da citação eletrônica. As coisas têm que andar, né? Inovação, tecnologia. A Lei 11.419 de 2006 criou e regulamentou o processo eletrônico. Ah, professor, o WhatsApp, igual a gente vê por aí, né? O WhatsApp, o sujeito pode ser citado pelo WhatsApp, Messenger, Direct. Cuidado, não é bem assim não. Isso é boato bobo, né? O que existe é uma situação mais ou menos assim. Eu mando para você uma mensagem no WhatsApp com o número do processo e falo, olha, eu processei você, o oficial de justiça vai te procurar. E aí você, inocentemente, vai e responde. Vai e responde e fala assim, eu vou fugir, não vou ser citado. Né? E aí eu posso fazer uma ata notarial e tentar requerer que seja reconhecida essa citação como uma citação eletrônica. A maioria dos juízes, a jurisprudência entende que não, sob pena de nulidade. Tivemos alguns casos específicos que os juízes entenderam que sim, por isso esse boato, não é a regra. Como que funciona essa citação aqui, ó, eletrônica, né? É uma novidade trazida, sim, pelo Codex, é uma citação por meio eletrônico, não é bem uma novidade na legislação pátria, porque já existia, mas é uma citação que vai ocorrer pelas mídias. O intuito era esse, né? Com a lei
com as normativas, o intuito era fazer com que as mídias virassem instrumentos para citação eletrônica. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, para que essa citação de fato ocorra, precisa existir o cadastro. A empresa, né, a empresa pública ou privada, precisa fazer um cadastro, manter esse cadastro no sistema atualizado de processos, em autos eletrônicos, e aí sim, se essa empresa fez o cadastro, está cadastrada, pode ser empresa pública ou privada, um estado, união, município, aí sim pode ocorrer esse tipo de citação. Português, claro, você sabe que eu sou muito didático, muito objetivo. Não pegou, não deu certo, não funcionou. Nós temos o uso dessa situação, em alguns casos, poucos, mas não funciona. Ela está mal elaborada. Pode ser que a gente tenha um avanço daqui para frente, mas muito mal elaborada, tá? Então, ponto importante. Legal, né? Bacana, hein?